A névoa matinal de Congonhas em 1984 parecia carregar segredos antigos, e entre eles estava a história de Lina, uma jovem crente recém-chegada ao bairro, cuja fé moldava a cada passo que dava. Ela caminhava sempre com a cabeça baixa, segurando sua Bíblia contra o peito como se fosse um escudo contra tudo que o mundo pudesse oferecer. Mas Congonhas tinha suas próprias vibrações, e, no centro delas, estava Mauro, o líder respeitado do terreiro local, cuja presença era tão forte quanto as montanhas ao redor. O encontro entre esses dois mundos parecia improvável, quase impossível, mas o destino parecia ter outro plano, e seus caminhos começaram a se cruzar de forma silenciosa, como se guiados por forças que nenhum deles ousaria nomear. Mauro carregava um juramento feito anos antes, em um ritual marcado por velas antigas e cânticos ancestrais, um compromisso de silêncio sobre um acontecimento que, segundo os mais velhos, poderia afetar toda a harmonia espiritual da região. Talvez por isso ele evitasse proximidade com qualquer pessoa que pudesse despertar perguntas, ainda mais uma jovem cuja fé se baseava em pilares tão diferentes dos seus. Mas quando viu Lina pela primeira vez, caminhando pela feira de domingo com o olhar perdido entre barracas de frutas e artesanatos, sentiu algo estremecer dentro de si, como se seu próprio juramento tivesse sido sutilmente tocado por mãos invisíveis. Lina também sentiu algo estranho naquele dia, uma vibração que não reconhecia e que a fez desviar os olhos rapidamente do homem que a observava com uma serenidade quase magnética. Ela sabia quem ele era, todos sabiam. A Umbanda tinha raízes profundas na cidade, e Mauro era visto com respeito por muitos, ainda que alguns membros da igreja a qual ela frequentava o mencionassem com cautela. Ela tentou ignorar a sensação, tentando se concentrar no sermão que ouviria mais tarde, mas a imagem daquele olhar persistia, criando perguntas que não deveriam existir em sua mente devota. Congonhas, com suas ladeiras e esculturas de pedra-sabão, sempre carregou histórias entrelaçadas entre fé, mistério e tradição. À noite, quando o vento soprava forte pelos becos antigos, Lina costumava pensar na vida que havia deixado para trás e nos desafios que encontraria diante de tantas crenças coexistindo no mesmo território. O que ela não imaginava era que, enquanto refletia sobre sua missão espiritual, Mauro caminhava pelo terreiro vazio evocando forças para tentar entender por que aquela jovem tinha atravessado sua rota interna de forma tão perturbadora. Dias depois, durante uma tarde nublada, seus caminhos se encontraram novamente, desta vez de forma mais direta. Lina carregava sacolas pesadas e tentava atravessar uma pequena ponte quando escorregou, quase caindo. Mauro, que vinha na direção contrária, estendeu a mão instintivamente e a segurou antes que ela se desequilibrasse. O toque rápido, mas firme, pareceu acender algo inesperado entre ambos. Lina agradeceu com voz trêmula e evitou olhar diretamente para ele, enquanto Mauro apenas assentiu, como se estivesse lutando contra palavras que não deveria pronunciar. Naquela noite, durante o culto, Lina percebeu que não conseguia se concentrar em nada. A voz do pastor parecia distante, como se ecoasse de outro lugar. Ela tentava se repreender mentalmente, pedindo perdão por permitir distrações tão mundanas. Entre um hino e outro, sentiu um aperto no peito, não de medo, mas de confusão pela intensidade com que um simples encontro havia abalado sua estrutura emocional. O pastor pediu que todos curtissem e compartilhassem a transmissão ao vivo do culto. E Lina tentou focar apenas naquilo, buscando desviar o coração de tudo que estava fora de lugar. Do outro lado da cidade, no terreiro silencioso, Mauro acendia uma vela branca enquanto refletia sobre o que sentirá. Ele sabia que certas conexões não aconteciam por acaso, mas também sabia do peso que carregava desde o ritual de 1984, quando havia jurado silêncio sobre acontecimentos que sequer ousava recordar por completo. A presença de Lina o fazia sentir uma dualidade que o confundia. Parte dele queria se afastar imediatamente, enquanto outra parte, tão antiga quanto as tradições que seguia, insistia em aproximá-lo daquela luz suave que parecia envolvê-la. Nos dias seguintes, ambos tentaram evitar qualquer contato, mas Congonhas era pequena demais e cheia de caminhos cruzados. Cada vez que se viam, mesmo de longe, algo parecia chamar sua atenção de forma involuntária. Alguns moradores começaram a notar esses olhares sutis,
criando comentários abafados que se misturavam ao burburinho cotidiano da cidade. Lina se sentia culpada, ainda que nada tivesse acontecido, e Mauro buscava conselhos espirituais, porém sem revelar o verdadeiro motivo, pois seu juramento o impedia de explicar a profundidade do que o estava tocando. Certo fim de tarde, quando o sol pintava o céu com tons alaranjados, Lina decidiu caminhar até a praça para tentar esvaziar a mente. Sentou-se em um banco e observou crianças brincando perto do chafariz, tentando encontrar tranquilidade. Porém, antes que percebesse, Mauro aproximou-se devagar e se sentou a uma distância respeitosa, sem dizer nada. O silêncio entre eles parecia tomado por significados ocultos, como se ambos esperassem que o outro desse algum passo. Mesmo sem trocar palavras, a presença dele a deixava inquieta, mas não de maneira negativa. Era algo difícil de explicar, como se estivesse sendo puxada para um lugar desconhecido. Nesse momento, Lina sentiu um impulso de falar, de questionar porque sentia tudo aquilo quando estava perto dele, mas se conteve. Mauro também parecia travar uma batalha interna, pois suas mãos estavam entrelaçadas de forma tensa, como se tentassem conter algo prestes a emergir. O ar parecia carregado, e a jovem percebeu que qualquer palavra dita ali poderia mudar algo para sempre. Ainda assim, antes que pudesse reunir coragem para dizer qualquer coisa, um grupo de jovens passou rindo pela praça, quebrando o encanto daquele instante e devolvendo ambos para a realidade. Aproveitando a interrupção, Lina levantou-se com um leve aceno e se afastou rapidamente, deixando Mauro ali, olhando para o chão e tentando entender por que o destino insistia tanto em aproximá-los. E antes de continuarmos, aproveita e se inscreve no canal e deixa o like, porque essa história ainda vai ficar muito mais intensa. A névoa da manhã seguinte trouxe consigo uma inquietação que Lina não conseguia explicar. Enquanto arrumava as cadeiras do templo antes do culto, sentia que algo dentro dela se debatia entre a culpa e uma estranha curiosidade. O pastor a observava de longe, percebendo que seu comportamento estava diferente do habitual, mas atribuiu aquilo ao cansaço. Lina, porém, sabia que seu coração não estava em paz e que o motivo tinha nome, história e uma presença que parecia caminhar silenciosamente ao lado dela mesmo quando ele não estava por perto. Enquanto isso, Mauro despertava cedo no terreiro, como fazia todos os dias, buscando orientação através dos rituais que herdara dos mais velhos. Ele acendia o incenso lentamente, permitindo que a fumaça se espalhasse pelo ambiente em espirais suaves. Tentava focar no presente, mas sua mente retornava sempre à imagem de Lina sentada na praça, com o olhar perdido e a expressão de alguém que também parecia carregar perguntas demais. Ele temia quebrar o juramento feito em 1984, pois sabia que aquele pacto estava ligado a forças que não deveriam ser provocadas. No decorrer do dia, Lina decidiu ajudar em uma visita missionária a famílias da região. Esperava que, ao mergulhar no trabalho da igreja, conseguisse dissipar a confusão que a consumia. Contudo, em cada rosto que encontrava, em cada conversa, uma parte de sua mente permanecia distante, como se tentasse decifrar o significado daquela energia que Mauro exalava. A fé para ela sempre fora clara, direta, luminosa, mas agora parecia ter encontrado um espaço obscuro que não sabia como interpretar. Mauro, por sua vez, resolveu consultar uma velha conhecida, Dona Elizabeth, uma mãe de santo aposentada que vivia reclusa desde que os anos lhe tiraram a força das pernas, mas não do espírito. Ele a encontrou sentada na varanda, observando o movimento da rua como quem vê além do que os olhos alcançam. Sem mencionar o nome de Lina, ele falou apenas de um encontro que o inquietava. Dona Elizabeth, com um sorriso cansado, disse que certas conexões atravessam fronteiras que nenhuma crença pode impedir. Naquela noite, Lina saiu para comprar pão antes de voltar para casa. Ao dobrar a esquina, viu Mauro caminhando em sua direção. O coração dela acelerou de um jeito que a fez parar no meio da calçada. Mauro hesitou por um instante, mas continuou avançando, como se fosse impossível seguir o caminho contrário. Quando ficaram próximos, ele cumprimentou-a com delicadeza e perguntou se estava tudo bem. Ela respondeu que sim, embora soubesse que era mentira. Os olhos dos dois se encontraram por um segundo a mais do que deveriam. Após a despedida rápida, Lina caminhou apressadamente,
tentando fugir da sensação de que os acontecimentos estavam fugindo de seu controle. Sentia medo do que aquilo poderia significar para sua vida espiritual e também para sua reputação dentro da igreja. Enquanto apertava o pacote de pão contra o peito, repetia mentalmente versículos que sempre lhe traziam conforto, mas nenhuma palavra parecia capaz de silenciar o turbilhão que havia dentro dela. Mauro, ao chegar ao terreiro, sentiu que precisava buscar respostas de forma mais profunda. Acendeu velas, preparou ervas, fez orações e tentou compreender por que aquela conexão parecia tão inevitável. Em seu íntimo, sabia que havia algo do passado, algo ligado ao juramento de 1984, que talvez estivesse despertando agora, impulsionado pela presença daquela jovem. Quanto mais tentava afastar a ideia, mais forte ela se tornava, como se estivesse sendo puxado para uma verdade que precisava ser encarada. Enquanto isso, conversas discretas começaram a circular entre algumas pessoas do bairro. Não havia nada concreto, nada que realmente justificasse os rumores, mas olhares trocados, por mais fugazes que fossem, costumavam ser suficientes para gerar histórias em cidades pequenas. Lina percebeu que algumas irmãs da igreja cochichavam quando ela passava, e isso aumentou ainda mais sua angústia. Ela não queria alimentar boatos, tampouco sabia como interromper algo que nem sequer havia começado de fato. Numa tarde de céu carregado, Lina encontrou-se novamente na praça, como se algo a atraísse para aquele lugar. Sentou-se no mesmo banco da ocasião anterior e permaneceu ali, observando o vento deslocar folhas secas pelo chão. Não demorou para que Mauro surgisse, caminhando lentamente, como se estivesse sendo guiado por um sentimento semelhante. Ele se aproximou e perguntou se podia se sentar. Ela assentiu, apesar de sua respiração parecer presa na garganta. O diálogo que seguiu foi curto, mas intenso. Eles falaram sobre a cidade, sobre o clima, sobre coisas simples, mas cada palavra parecia carregada de algo maior, algo preso nas entrelinhas. Lina sentiu que se aproximava perigosamente de uma fronteira emocional que jamais pensou que cruzaria, enquanto Mauro percebia que estava prestes a se envolver em um conflito que poderia despertar memórias do juramento que havia feito décadas antes. Antes de se despedirem, o silêncio entre eles disse mais que qualquer frase completa. E antes de seguirmos, não esquece de se inscrever no canal e deixar o like, porque ainda tem muito mistério vindo por aí. A madrugada caiu sobre Congonhas com um vento inesperadamente frio, fazendo as janelas das casas tremerem levemente. Lina se revirava na cama, incapaz de encontrar descanso. A lembrança da conversa com Mauro ecoava em sua mente como um hino repetido sem pausa. Ela tentava compreender por que sua alma parecia dividida entre a firmeza de sua fé e algo que a puxava para longe, algo que ela não sabia nomear. Rezou em silêncio, pedindo discernimento, mas, ao fechar os olhos, era o olhar de Mauro que surgia de forma insistente, como se já tivesse se fixado em algum canto de sua memória. Mauro também não dormiu naquela noite. Permaneceu sentado no terreiro escuro, observando a chama de uma vela que parecia lutar contra o vento que escapava pelas frestas da porta. Sua mente vagava entre lembranças do passado e o presente que insistia em se aproximar. O juramento feito em 1984, diante de entidades que ele respeitava profundamente, o proibia de revelar qualquer aspecto do ritual que havia presenciado. E, ainda assim, sentia que parte daquele segredo estava ligado de alguma forma à presença de Lina, como se o destino estivesse prestes a cobrar uma conta antiga. No dia seguinte, a igreja estava movimentada, pois haveria um ensaio especial para o coral. Lina tentava se integrar às atividades, mas sua atenção se dispersava com facilidade. Uma das irmãs mais velhas se aproximou e comentou, com um leve tom de cobrança, que a jovem parecia distante. Lina apenas sorriu e disse que estava cansada, mas sabia que não era isso. O conflito interno a consumia, e a sensação de que algo maior se aproximava tornava sua rotina quase insuportável. No terreiro, Mauro recebeu a visita de um antigo amigo, Jandir, que havia participado do juramento de 1984 ao seu lado. Assim que se encontraram, Jandir comentou que sentirá uma mudança no ar espiritual da região, como se algo que deveria permanecer adormecido estivesse despertando.
Mauro hesitou em admitir que também percebia essa movimentação, mas decidiu não mencionar o envolvimento de Lina. Ele temia que compartilhar isso fosse, de algum modo, violar o pacto que ambos haviam firmado décadas antes. À noite, Lina resolveu assistir a uma live da igreja, buscando conforto através dos louvores. Mas, enquanto ouvia a transmissão, a imagem da praça, do vento e da presença de Mauro apareceu tão forte que ela precisou desligar o celular por alguns minutos. Quando voltou à transmissão, o pastor lembrava aos fiéis que se inscrevessem no canal e deixassem o like, algo que Lina repetiu automaticamente, quase como uma tentativa de se apegar à rotina, à normalidade, ao familiar. Mas nem isso a aliviou. Do outro lado da cidade, Mauro começava a sentir uma pressão espiritual em comum. Durante uma oração, ouviu um sussurro que não reconheceu, como se uma voz distante o chamasse pelo nome. Ele abriu os olhos abruptamente, respirando com dificuldade. Sentiu o peso do passado se aproximando, como se o próprio juramento estivesse sendo questionado por forças invisíveis. Tentou se recompor, mas sabia que algo estava para acontecer, algo que escapava de qualquer controle racional. No decorrer dos dias, Congonhas parecia estranhamente silenciosa. O clima mudou de forma súbita, e alguns moradores comentavam que o ar estava mais pesado, mais denso. Lina caminhava pelas ruas tentando manter a cabeça erguida, mas percebia olhares curiosos direcionados a ela. Embora não houvesse rumores explícitos, ela sentia uma espécie de atenção desconfortável, como se a cidade enxergasse algo que ela própria ainda não compreendia. Isso a deixava inquieta e confusa. Certo final de tarde, enquanto caminhava de volta da igreja, Lina se deparou com Dona Elizabeth sentada na varanda. A mulher a chamou pelo nome, algo que Lina não esperava, já que pouco se conheciam. Com uma voz calma, a mãe de santo aposentada lhe disse que certas coisas chegam quando precisam chegar, e que não adianta tentar afastá-las com medo. Lina ficou sem palavras, sem saber se fugia ou se perguntava mais. Antes que pudesse reagir, Dona Elizabeth apenas sorriu e acenou, como quem já sabia a resposta para uma pergunta ainda não feita. Mauro ficou sabendo desse breve encontro e sentiu o coração apertar. Ele conhecia o dom intuitivo de Dona Elizabeth e sabia que, se ela havia dito algo a Lina, era porque o ciclo iniciado em 1984 estava se aproximando de um ponto crítico. Ele não queria envolver Lina nisso, não queria colocá-la em risco, tampouco permitir que ela pagasse por algo que não tinha relação direta com sua vida. Mas o destino parecia tecer seus próprios fios, ignorando completamente a vontade dos envolvidos. Naquela mesma noite, a cidade sofreu um apagão inesperado. Lina acendeu uma vela em seu quarto e tentou permanecer tranquila, mas uma sensação de presença espiritual tomou o ambiente de forma tão intensa que ela precisou se sentar na cama para controlar a respiração. Ao mesmo tempo, Mauro sentiu o chão do terreiro vibrar de maneira quase imperceptível, como se lembranças antigas estivessem sendo despertadas. Ambos, em locais diferentes, sentiram o mesmo impulso. Algo os chamava, algo pedindo para ser compreendido. E antes da próxima parte, já aproveita, se inscreve no canal e deixa o like, porque essa história está só começando a revelar suas camadas. A chuva começou a cair pesada sobre Congonhas naquela madrugada, como se o céu tivesse decidido lavar décadas de segredos acumulados. Lina observava as gotas escorrendo pela janela, enquanto tentava interpretar a sensação que havia sentido durante o apagão. Era como se uma presença antiga tivesse tocado sua alma, não de forma agressiva, mas firme o suficiente para deixá-la tremendo por dentro. Ela abraçou a Bíblia e fechou os olhos, pedindo proteção, porém sabia que aquela experiência não se parecia com nada que já tivesse vivido na igreja. No terreiro, Mauro caminhava de um lado para o outro, inquieto. A vibração do chão durante o apagão não havia sido coincidência, ele tinha certeza. Algo ligado ao ritual de 1984 parecia querer romper o silêncio que ele e os demais haviam jurado manter. Ele tentou, com dificuldade, relembrar detalhes que há muito tempo se esforçava para esquecer, mas tudo vinha em fragmentos, luzes, cânticos, vento, uma entidade desconhecida e um aviso que agora ecoava como uma ameaça prestes a se cumprir. Lina despertou cedo no dia seguinte,
mesmo tendo dormido pouco. A sensação de peso no ambiente continuava ali, como se a cidade inteira estivesse sob uma névoa invisível. Ao sair para trabalhar, encontrou a rua mais silenciosa do que o normal. Alguns vizinhos comentavam que haviam tido sonhos estranhos, outros diziam ter ouvido passos no corredor durante a madrugada. Lina tentou ignorar os rumores, mas algo no fundo de sua mente sussurrava que aquilo tinha relação com o que acontecia entre ela e Mauro. Enquanto isso, Mauro visitou Jandir novamente, decidido a buscar respostas mais concretas. Encontrou o amigo sentado diante de uma mesa repleta de livros antigos, alguns tão desgastados que pareciam prestes a se desfazer ao toque. Jandir disse que havia sentido novamente a mesma energia que os acompanhou no ritual de 1984, uma energia que eles foram avisados para nunca despertar. Ao falar isso, seu olhar se tornou sombrio, como se estivesse encarando um destino inevitável. Na igreja, Lina tentava manter uma aparência tranquila, mas o pastor a observava com preocupação. Ele percebeu que a jovem estava pálida, perdida em seus próprios pensamentos, como se estivesse enfrentando um conflito interno intenso. Após o culto, ele a chamou para conversar, oferecendo apoio espiritual e dizendo que, se algo estivesse perturbando seu coração, ela não deveria carregar aquilo sozinha. Lina agradeceu, mas não foi capaz de expressar o que realmente se passava. Como explicar algo que ela própria não entendia? Naquela noite, Mauro recebeu a visita inesperada de Dona Elizabeth, que chegou ao terreiro mesmo com a saúde frágil. Ela entrou devagar, apoiada em sua bengala, e observou o ambiente em silêncio antes de falar. Com voz baixa, afirmou que a energia que circulava pela cidade estava cada vez mais intensa, e que a presença de Lina havia reativado um elo adormecido. Mauro permaneceu em silêncio, mas ela continuou. Você sabe que o juramento não era apenas sobre silêncio. Era sobre proteção. Essas palavras ecoaram dentro dele como um alerta urgente. Lina, sozinha em casa, tentava encontrar conforto nas escrituras, mas cada vez que lia um versículo, a imagem de Mauro surgia em sua mente. Não era apenas atração, era algo mais profundo, mais inexplicável, como se suas almas tivessem sido arrastadas para o mesmo ponto sem permissão. Ela começou a chorar em silêncio, sem compreender por que aquilo a abalava tão profundamente, como se estivesse envolvida em algo muito maior do que um simples conflito emocional. Mauro decidiu caminhar até a praça, como se algo o conduzisse para lá. A chuva havia cessado, deixando o chão escuro e brilhante. Quando chegou, encontrou a praça vazia, mas sentiu claramente que uma presença o acompanhava. Ele fechou os olhos e respirou fundo, tentando acalmar o coração. A voz do passado parecia sussurrar novamente, dessa vez mais clara, como se a entidade do ritual de 1984 estivesse tentando romper o véu entre os mundos. Ele abriu os olhos rapidamente, assustado com a intensidade da experiência. Na manhã seguinte, Lina também foi até a praça, sem saber que Mauro estivera ali horas antes. Sentou-se no mesmo banco de sempre e olhou ao redor, sentindo que aquele espaço carregava agora algo diferente, mais denso, mais significativo. Enquanto observava o movimento suave das árvores, percebeu que o vento parecia sussurrar seu nome. Assustada, levantou-se rapidamente e voltou para casa sem olhar para trás, sentindo que algo estava prestes a se revelar, e que ela não tinha como impedir. Mauro e Lina, cada um em sua casa, sentiram aquela noite que estavam sendo chamados pela mesma força, por uma mesma energia que se aproximava como uma onda inevitável. Nenhum dos dois sabia o que aconteceria, mas ambos tinham a sensação de que o passado estava prestes a romper o presente, trazendo consigo consequências que não poderiam ser ignoradas. A noite caiu novamente sobre Congonhas, mas dessa vez o ar parecia vibrar com uma frequência quase audível. Lina caminhava inquieta pelo quarto, sentindo o coração bater em um ritmo que não conseguia controlar. Era como se estivesse prestes a receber uma notícia, ainda que ninguém tivesse dito nada. A lembrança da praça, do vento sussurrando seu nome, ainda arrepiava sua pele. Enquanto tentava se acalmar, ouviu um estalo vindo da sala. Por um momento, acreditou ter visto uma sombra atravessar o corredor. Respirou fundo, dizendo para si mesma que estava apenas impressionada com os acontecimentos das últimas semanas.
Do outro lado da cidade, Mauro não conseguia evitar a sensação de que algo o observava. Ele acendeu uma vela e colocou-a no centro do salão do terreiro, como fazia nos rituais de concentração. Sentou-se diante dela e fechou os olhos, buscando respostas no silêncio. Ainda assim, não encontrou paz. Em vez disso, flashes do ritual de 1984 surgiam com força crescente. O som dos atabaques, o rosto de Jandir mais jovem, a expressão séria do guia espiritual que os conduziu naquele dia. E, acima de tudo, a advertência final. Se o fio for tocado, ele puxará de volta. Lina tentou dormir cedo, mas não conseguiu. Cada vez que fechava os olhos, sentia como se estivesse caindo em um sonho que não era seu. Aos poucos, imagens aleatórias começaram a surgir em sua mente. Um círculo de pessoas vestidas de branco, velas acesas, cânticos que ela jamais ouvira antes. Aquilo a assustou de tal forma que ela acordou com um grito preso na garganta. Sentada na cama, cobriu o rosto com as mãos e se perguntou por que estava vendo coisas que não faziam parte de sua vida nem de sua fé. Mauro levantou-se abruptamente da cadeira quando sentiu a chama da vela oscilar de maneira anormal. Não era o vento, pois todas as portas e janelas estavam fechadas. Ele se aproximou lentamente, observando a chama que parecia se contorcer como se tentasse formar alguma imagem. De repente, ouviu um sussurro atrás de si. Um sussurro baixo, profundo, familiar. Virou-se rapidamente, mas não viu ninguém. O silêncio que se seguiu pareceu ainda mais perturbador do que o som em si. Na manhã seguinte, a cidade estava tomada por um clima estranho, como se todos tivessem dormido mal. Lina saiu para comprar alguns mantimentos e percebeu que os moradores pareciam inquietos, olhando para o céu nublado como se esperassem que algo acontecesse. Uma senhora comentou que sonhara com um tambor tocando sozinho. Outra disse ter visto uma luz passando por sua janela durante a madrugada. Lina ouviu tudo em silêncio, tentando ignorar a sensação crescente de que o centro de tudo aquilo era ela, mesmo sem saber o motivo. Mauro encontrou Jandir no início da tarde, e a expressão do amigo revelava que algo havia mudado. Jandir disse que os outros que participaram do ritual de 1984 também estavam sentindo perturbações. Alguns relataram sonhos recorrentes, outros ouviram vozes. Um deles, inclusive, tivera uma breve visão do símbolo usado no ritual, o que não acontecia desde aquele dia. Mauro sentiu um aperto no peito ao perceber que aquilo não era coincidência, mas um chamado antigo que havia finalmente sido despertado. No fim do dia, Lina decidiu ir até a igreja para buscar algum conforto espiritual, acreditando que talvez a oração coletiva acalmasse sua alma. Contudo, ao entrar no templo, sentiu uma pressão súbita no peito, como se algo tentasse empurrá-la para fora. Ela se segurou no banco e respirou fundo, tentando superar aquela sensação incômoda. O pastor percebeu o mal-estar e perguntou se ela estava bem, mas Lina apenas respondeu que era cansaço, embora soubesse que não era verdade. Mauro caminhava pela estrada que levava à antiga pedreira de Congonhas, um local que costumava visitar quando queria pensar. O vento ali era mais forte, carregando consigo o cheiro de terra molhada. Ele sentiu que precisava refletir longe de qualquer presença, inclusive das entidades que o acompanhavam espiritualmente. Enquanto observava a paisagem, percebeu que pensamentos sobre Lina surgiam com cada vez mais intensidade, como se ela estivesse ligada ao ritual não pelo acaso, mas por algum tipo de conexão ancestral. Lina, de volta em casa, tentou escrever em um caderno para organizar seus pensamentos, mas não conseguiu formar frases coerentes. A cada tentativa, sua mente voltava para Mauro, para a praça, para o vento que parecia chamá-la pelo nome. Era como se estivesse sendo levada para um destino que não escolheu, mas que parecia inevitável. Sentia medo, mas ao mesmo tempo curiosidade. Uma curiosidade que a consumia e que ela não sabia como controlar. Enquanto isso, Mauro entrou em casa e trancou a porta com mais força do que o necessário. Ele sentia que algo grande estava prestes a se revelar, algo ligado ao juramento de 1984, algo que provavelmente envolveria Lina de maneira direta. E por mais que tentasse resistir, sabia que não conseguiria protegê-la sozinho. Ele olhou para o teto, respirou fundo e sussurrou: que os caminhos se abram da forma certa.
A noite seguinte chegou densa, como se a própria escuridão carregasse um peso diferente. Lina tentava manter a rotina, mas sentia que, a cada movimento, algo a observava. Não era maligno, mas certamente não era familiar. Enquanto tomava um chamorno para tentar se acalmar, ouviu um leve sussurro vindo da porta. Não um nome completo, mas uma sílaba arrastada, como se o vento tentasse formar som humano. Ela se levantou com o coração acelerado, mas não encontrou ninguém ao abrir. Apenas o vento, frio e insistente, arrebatou suas roupas e seus cabelos. Por um momento, Lina jurou que sentiu a mesma vibração que identificara na praça dias antes. Mauro também estava inquieto. Ele caminhava pelo terreiro vazio, sentindo que as paredes carregavam memórias que não pertenciam ao presente. Em um impulso repentino, dirigiu-se ao armário antigo onde guardava objetos do ritual, de 1984, objetos que nunca mais deveriam ver a luz. Suas mãos tremiam quando abriu a porta e encontrou uma pequena caixa de madeira marcada com um símbolo que evitara encarar por décadas. O simples ato de olhar para aquele desenho fez seu estômago revirar. Era como reencontrar um fantasma que nunca fora embora. Lina, incapaz de permanecer em casa, saiu para caminhar sem destino, guiada apenas pelo desejo de respirar ar fresco. As ruas estavam mais vazias do que o normal, e cada passo ecoava de forma estranha pelo calçamento molhado. Ao passar pela ponte onde quase caíra tempos atrás, sentiu um frio súbito, como se alguém tivesse caminhado através dela. Ela olhou em volta, mas não viu nada além da névoa que subia do rio. A sensação de ser observada, porém, permanecia como um peso sobre seus ombros. Mauro abriu a caixa lentamente, como quem teme despertar algo adormecido. Lá dentro havia apenas um pano envelhecido, um amuleto de metal escurecido e um papel dobrado tantas vezes que parecia frágil demais para ser tocado. Ele respirou fundo antes de abrir o papel, revelando uma inscrição que reconheceu imediatamente. Uma advertência escrita pelo guia espiritual que conduziu o ritual. A mensagem, simples e direta, dizia que, se o elo fosse reativado por qualquer força externa, todos os envolvidos seriam puxados para um destino entrelaçado, impossível de evitar. Enquanto Mauro encarava o papel, Lina, do outro lado da cidade, sentiu um impacto súbito dentro de si, como se tivesse sido atingida por uma onda invisível. Apoiada em um poste, lutou para manter-se em pé. Imagens fragmentadas passaram diante de seus olhos, símbolos que não conhecia, vozes que não reconhecia, rostos que nunca tinha visto. Era como se estivesse sendo forçada a enxergar algo que não lhe pertencia. Quando a visão cessou, sentiu uma lágrima escorrer sem perceber, tomada por um medo que misturava fascínio e pavor. Mauro guardou o papel de volta na caixa, mas sabia que não poderia simplesmente fechá-la e fingir que nada havia mudado. A energia do ambiente havia se intensificado de tal forma que era impossível ignorar. Ele colocou as mãos na cabeça, tentando organizar os pensamentos. A verdade era inescapável. Algo, ou alguém, havia tocado o fio do passado. E isso só poderia significar que Lina estava envolvida de uma forma que ele jamais imaginou. Lina, ainda trêmula, voltou para casa devagar. Ao entrar, apagou as luzes e permaneceu parada por longos minutos, abraçando os próprios braços. Ela não sabia explicar o que estava acontecendo, mas sentia que Mauro era a única pessoa capaz de responder às perguntas que começavam a transbordar dentro dela. Mesmo que não quisesse admitir, uma parte de sua alma se inclinava na direção dele como se estivesse sendo puxada por uma força invisível, a mesma força que parecia mover toda a cidade. Mauro decidiu que não podia adiar mais. Pegou o amuleto escurecido e fechou-o na mão, sentindo um calor estranho percorrer sua pele. Aquilo não era coincidência, nem ilusão. Era um chamado, um despertar. E se Lina estava vendo ou sentindo algo do passado, então o elo realmente havia sido tocado. Ele sabia que precisava encontrá-la antes que a energia se intensificasse ainda mais. O problema era descobrir se ela estava preparada para ouvir a verdade, e se ele estava preparado para dizê-la. Lina caminhava de um lado para o outro no quarto, sem conseguir se acalmar. Sentia que algo prestes a acontecer pairava no ar, como uma tempestade que se forma antes mesmo que alguém perceba as nuvens. Ela tentou rezar,
mas as palavras não fluíam como antes. Pareciam esbarrar em algo que a impedia de se entregar totalmente. Pela primeira vez na vida, Lina sentiu que a fé que carregava não era suficiente para explicar o que estava vivendo, e isso a aterrorizava. Mauro saiu de casa decidido, atravessando as ruas escuras com passos firmes. Ele sabia que Lina estava em perigo, não físico, mas espiritual. O elo que havia sido desperto não era simples, nem inofensivo. E, se não fosse compreendido a tempo, poderia arrastá-los para algo irreversível. Ele respirou fundo e apertou o amuleto na mão, dizendo para si mesmo: chegou a hora. E então seguiu rumo ao encontro que mudaria tudo. A tempestade que rondava Congonhas parecia finalmente se formar, mesmo sem uma gota de chuva cair do céu. Lina sentia isso no ar, no chão, na própria pele. A cada minuto, sua respiração se tornava mais curta, como se o ambiente ao redor estivesse se estreitando. Ela olhava pela janela repetidas vezes, sem saber exatamente o que esperava ver. Mas alguma coisa dentro dela dizia que alguém estava vindo, e que quando chegasse, tudo mudaria de uma forma que ela não poderia desfazer. Mauro avançava pelas ruas quase desertas, guiado por uma intuição tão forte que chegava a ser física. Ele sentia o amuleto quente na palma da mão, pulsando como se tivesse um coração próprio. A vibração parecia apontar o caminho, cada vez mais forte quando se aproximava da casa de Lina. O vento aumentava de intensidade, levantando poeira, folhas e pequenos galhos, como se a própria cidade reagisse ao reencontro inevitável. A cada passo, Mauro sentia que o passado caminhava ao lado dele. Dentro de casa, Lina ouviu um estalo vindo da porta da frente. Não era alguém batendo, era algo mais profundo, como se a estrutura tivesse reagido ao aproximar de uma presença. Ela segurou o peito, o coração disparado, e deu alguns passos hesitantes em direção ao corredor. A luz piscou uma vez, duas, três, e depois se estabilizou. Tudo estava silencioso, mas a vibração no ar aumentava, como se o mundo prendesse a respiração. Mauro parou diante da casa de Lina e sentiu o amuleto quase queimar sua mão. Era o mesmo fenômeno que acontecerá quando o ritual de 1984 foi iniciado. Ele sabia o que aquilo significava. O elo estava totalmente desperto, reagindo à proximidade dos dois. Por um instante, Mauro fechou os olhos, tentando controlar o medo e o peso do juramento antigo. Depois respirou fundo e levantou a mão, pronto para bater. Mas a porta abriu antes que ele pudesse tocá-la. Lina ficou parada na soleira, surpresa ao vê-lo ali, mas ao mesmo tempo sentindo que já esperava sua chegada. O vento soprou forte pelas costas de Mauro, mas dentro da casa tudo permaneceu imóvel, como se o ambiente estivesse isolado do mundo exterior no instante em que os olhares dos dois se encontraram. Por um momento, nenhum dos dois disse nada. Era como se a presença do outro fosse suficiente para explicar a intensidade de tudo o que estavam sentindo. Mauro finalmente entrou, e assim que o fez, a porta se fechou atrás dele com um estrondo firme, embora nenhum deles a tivesse tocado. Lina deu um passo para trás, assustada, mas Mauro ergueu uma das mãos em um gesto calmo, tentando tranquilizá-la. Ele se aproximou devagar e disse que havia algo que ela precisava saber, algo que vinha sendo evitado por décadas. A voz dele tremia levemente, não de insegurança, mas pelo peso da revelação que se aproximava. Lina sentiu um arrepio subir pela coluna ao ouvir aquilo. Sua mente imediatamente voltou às visões fragmentadas, às vozes desconhecidas, ao vento que parecia chamá-la. Todo o medo, toda a confusão, tudo aquilo apertou seu peito de forma quase dolorosa. Ela engoliu seco e disse que vinha vendo coisas, sentindo coisas que não compreendia. Ao pronunciar essas palavras, seus olhos se encheram de lágrimas, não de tristeza, mas do alívio de finalmente admitir aquilo em voz alta. Mauro se aproximou ainda mais, com o amuleto brilhando levemente em sua mão. Ele explicou que o objeto fazia parte do ritual de 1984, um ritual que envolvia vínculos espirituais profundos e advertências severas sobre o futuro. Ele contou que algo naquele ritual foi interrompido, algo que não deveria ter sido despertado, e que, de alguma forma que ele ainda não entendia, Lina estava conectada àquela energia. Talvez desde antes de nascer,
talvez por algum elo ancestral que só agora se revelava. O ar da casa se tornou pesado, quase palpável, enquanto Mauro falava. Lina sentia cada palavra entrando em sua mente como se fossem memórias esquecidas, e não explicações novas. Ela segurou a mesa ao lado para não perder o equilíbrio. A verdade parecia querer se encaixar dentro dela com força, como se sempre estivesse ali, escondida sob camadas de fé, rotina e silêncio. Quando Mauro mencionou o juramento de silêncio, Lina sentiu um segundo impacto emocional, como se algo dentro de si reconhecesse aquelas palavras de um modo impossível. Antes que Mauro pudesse continuar, uma rajada de vento atravessou a casa inteira, apagando todas as luzes. Lina deu um passo para trás, e Mauro instintivamente segurou seu braço para mantê-la firme. No escuro completo, uma presença se revelou, não com forma visível, mas com uma energia tão intensa que ambos sentiram como se o chão tivesse vibrado sob seus pés. O passado havia finalmente alcançado o presente. A escuridão tomou a casa por completo, mas Mauro permaneceu firme, segurando o braço de Lina como se ela fosse a única coisa real em meio ao caos que se formava. Ele sussurrou que ela não deveria entrar em pânico, que aquilo não era uma ameaça direta, mas sim um chamado, um sinal de que a força presa desde 1984 finalmente havia despertado. Lina tentou respirar fundo, mas o ar parecia denso, carregado, como se cada inspiração fosse atravessar uma névoa invisível e pesada. O medo era real, mas havia também uma estranha sensação de reconhecimento, quase familiaridade com aquela presença. Uma brisa gelada percorreu o corredor, embora todas as janelas estivessem fechadas. Lina sentiu o vento tocar o rosto e estremecer, mas não recuou. Mauro disse que aquilo era resultado do vínculo que ela carregava, não um espírito maligno, nem um presságio de destruição, mas uma força ancestral que precisava de equilíbrio. Ele explicou que o ritual interrompido décadas atrás havia criado um caminho incompleto, e que alguém, em algum momento, teria de enfrentá-lo. Não esperava que fosse ela, mas a energia a havia escolhido, e agora não havia retorno. De repente, uma luz fraca surgiu ao fundo da sala, como um brilho suave que parecia pulsar com o ritmo de um coração. Mauro respirou fundo e aproximou-se lentamente, como quem se aproxima de um altar antigo. Lina, apesar do medo, deu 2 passos para acompanhá-lo, mantendo os olhos fixos naquela luz tênue. Quanto mais se aproximavam, mais ela sentia uma vibração no peito, como se algo dentro dela estivesse sendo puxado na direção daquela energia. Não doía, mas era intenso, profundo, quase visceral. Ao chegarem perto da luz, ela se transformou em uma espécie de névoa luminosa. A forma parecia dançar no ar, sem padrão, sem lógica, como se respondesse apenas às emoções presentes no ambiente. Lina ergueu a mão, sem perceber, e a névoa reagiu imediatamente, aproximando-se dela. Mauro segurou o ombro da jovem, agora claramente adulta em sua postura e compreensão, e pediu que ela tivesse cautela. Mas a energia parecia entender Lina de uma forma que ignorava qualquer intervenção. A névoa se aproximou até encostar na ponta dos dedos dela. Um arrepio percorreu todo o corpo de Lina, e uma visão repentina tomou sua mente. Congonhas em 1984, o ritual sendo iniciado. Mauro muito mais jovem ao lado de outros praticantes, o círculo de proteção, o juramento sendo selado. E, no centro de tudo, a mesma luz, só que em chamas, viva, cortante. A visão durou poucos segundos, mas Lina sentiu como se tivesse assistido a tudo durante horas. Quando voltou a si, suas pernas tremiam. Mauro percebeu que Lina havia tido uma visão e disse que isso confirmava o que ele temia. Ela era a única capaz de acessar a memória espiritual daquele ritual. Isso significava que ela também poderia completá-lo, ou destruí-lo de vez. Lina perguntou o que aconteceria se o ritual permanecesse inacabado, e a resposta de Mauro veio acompanhada de um olhar tenso. Aquela energia continuaria crescendo, se expandindo pela cidade como uma teia invisível, alterando destinos, sentimentos, relações, até que nada pudesse ser reconhecido. Lina respirou fundo e disse que não queria que Congonhas fosse afetada por algo que ela não compreendia totalmente. Mauro explicou que o vínculo entre os dois,
Aquele elo que aproximava uma crente e um líder de Umbanda de forma tão improvável, teria um papel crucial. Não era sobre fé contra fé, mas sobre forças que existiam antes das religiões, antes dos templos, antes dos nomes. E, sobretudo, sobre a coragem de enfrentar o que havia sido selado pelo medo décadas atrás. A luz na sala começou a pulsar mais rápido, como se reagisse ao diálogo dos dois. Lina sentiu seu coração acompanhar aquele ritmo, acelerando com cada impulso luminoso. Mauro disse que aquilo significava que a presença reconhecia a disposição dela, e que o caminho estava se abrindo. Mas também significava que o tempo estava ficando curto. A energia não suportaria a indefinição por muito mais tempo. Era como uma porta que se abria sozinha, e não poderia ser deixada aberta por muito tempo sem consequências. Lina então perguntou qual era o próximo passo. Mauro olhou nos olhos dela com uma firmeza que misturava medo e esperança e disse que o ritual precisaria ser iniciado novamente, mas desta vez com ela no centro. Ele revelou que, mesmo décadas depois, o lugar do ritual ainda existia, preservado, intocado, esquecido por quase todos, escondido atrás da mata que cercava a cidade. E era lá que a história deles precisaria convergir. A névoa reagiu àquelas palavras, girando lentamente no ar como se aprovasse a decisão. Antes de partirem, Mauro pediu que Lina se fortalecesse mentalmente, que respirasse fundo e se preparasse para o que viria. Ele aproveitou para pedir ao público que se inscrevesse no canal e deixasse o like, lembrando que isso ajuda muito e mantém o conteúdo vivo. A luz começou a diminuir sua intensidade, como se estivesse aguardando o próximo passo. Lina sentiu novamente aquela sensação estranha de familiaridade, como se parte dela já soubesse o que precisava ser feito. E então, quando a névoa finalmente desapareceu, o silêncio que tomou conta da sala foi quase ensurdecedor. O amanhecer chegou silencioso, mas carregado de expectativa. Lina se preparava para o que Mauro chamava de reencontro com o passado, ainda com a sensação de que cada passo que desse a aproximaria do desconhecido. Ela vestiu roupas leves, confortáveis, mas sentiu um frio percorrer a espinha ao lembrar da energia que havia sentido na noite anterior. Cada movimento parecia guiado por forças invisíveis, como se a própria Congonhas estivesse conduzindo seus passos até o local do ritual. O coração acelerava, mas havia também uma determinação silenciosa. Ela sabia que não poderia recuar. Mauro a encontrou na praça, onde haviam se visto pela primeira vez. O vento carregava folhas secas e poeira, mas parecia curvar-se ao redor deles, como se respeitasse o momento. Ele carregava o amuleto na mão, brilhando levemente, e guiaria Lina até o local antigo. Durante o caminho, nenhum deles falou muito. O silêncio não era desconfortável, mas carregado de significado, cada passo reverberando como se ecoasse também no tempo e no espaço. A cidade parecia assistir em silêncio, com as ruas desertas e as sombras alongadas pelo sol da manhã. Ao se aproximarem do lugar do ritual, uma clareira esquecida no meio da mata, Lina sentiu o ar mudar. Era como se estivesse atravessando uma barreira invisível entre o cotidiano e um mundo onde passado e presente coexistiam. Ramos secos estalavam sob seus pés, e o cheiro de terra úmida e incenso antigo preenchia o ambiente. Mauro olhou em volta, verificando se nada havia mudado desde 1984, se os sinais de proteção ainda se mantinham intactos. O local parecia intocado pelo tempo, preservando a energia que o chamava até ali. Quando Lina entrou na clareira, uma sensação de déjà vu a atingiu com força. Ela sentiu que tinha estado ali antes, não fisicamente, mas espiritualmente, como se suas memórias ancestrais estivessem sendo despertadas. Mauro fez um gesto indicando que ela se posicionasse no centro, no mesmo ponto exato onde ele estivera décadas atrás. Lina hesitou por um instante, mas a intensidade da energia que a cercava parecia quase empurrá-la para dentro do círculo invisível. Mauro começou a entoar palavras baixas, antigas, ensinadas por seu mestre há anos. Lina ouviu atentamente, absorvendo cada som como se fosse uma ponte entre mundos. O vento respondeu, girando ao redor da clareira e levantando folhas que formavam padrões quase místicos no ar. A cada sílaba pronunciada por Mauro, Lina sentia o amuleto pulsar em sua mão,
como se a energia estivesse se ajustando à sua presença. Um arrepio percorreu todo o corpo dela, uma mistura de medo, fascínio e pertencimento. De repente, uma luz fraca surgiu do chão da clareira, um brilho que parecia emanar do próprio solo. Lina olhou para baixo, sentindo o peso do momento. A luz começou a se intensificar, respondendo à energia que ela emanava. Mauro observava cada movimento, atento, enquanto o amuleto em sua mão parecia vibrar no mesmo ritmo que o coração de Lina. O passado e o presente pareciam se fundir, como se o ritual interrompido décadas atrás finalmente estivesse sendo completado. Lina estendeu a mão para tocar a luz, hesitando por um segundo, mas sentindo que não havia outro caminho. Ao contato, uma onda de energia percorreu todo o seu corpo, trazendo visões fragmentadas, o ritual original de 1984, rostos de pessoas que ela nunca conhecera, cânticos, a força do juramento. Tudo passava rápido, intenso, quase esmagador. Ela respirou fundo e tentou controlar a sensação, lembrando-se das palavras de Mauro. É você quem completa o elo, mas precisa manter o equilíbrio. Mauro colocou a mão sobre o ombro de Lina, oferecendo apoio silencioso. Ele também sentia a energia pulsando forte, mas sabia que ela era a peça-chave daquele reencontro com o passado. Você consegue, disse ele, firme, sem hesitar. Lina olhou para ele, sentindo uma conexão profunda que ia além do entendimento humano, algo que transcendia crenças, religiões e tempos. A clareira parecia respirar junto com eles, como se reconhecesse a importância daquele momento. A energia se intensificou ainda mais, formando pequenos redemoinhos de luz que dançavam ao redor de Lina. Ela fechou os olhos e concentrou-se no centro do seu ser, tentando harmonizar tudo o que sentia: medo, coragem, curiosidade e fé. Mauro observava, pronto para intervir se algo saísse do controle, mas confiando em sua capacidade de guiá-la apenas com presença e palavras. Era um momento delicado, uma dança entre forças invisíveis e a determinação de uma jovem que, mesmo incrédula em alguns aspectos, estava disposta a enfrentar o que fosse necessário. No fim, Mauro olhou para Lina e disse que aquilo era apenas o começo. Que, ao completar o ritual, novas revelações e desafios surgiriam. Ele aproveitou para lembrar aos espectadores que se inscrevessem no canal e deixassem o like, reforçando a importância de acompanhar a história completa. A clareira estava silenciosa, mas carregada de expectativa, como se o mundo inteiro aguardasse pelo próximo passo que ambos dariam. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados e púrpuras, enquanto Lina ainda permanecia no centro da clareira, absorvendo cada fragmento de energia que pulsava ao seu redor. A sensação era intensa e envolvente, como se cada respiração se conectasse diretamente com forças ancestrais que há muito aguardavam aquele momento. Ela sentia medo, mas também uma estranha certeza de que estava exatamente onde precisava estar. O vento brincava com os cabelos dela, quase guiando cada gesto, cada movimento, como se a natureza estivesse envolvida na proteção e condução do ritual. Mauro caminhava ao redor do círculo, observando atentamente cada reação de Lina. Ele sabia que qualquer distração poderia interromper o delicado equilíbrio da energia, mas também reconhecia a força da jovem. Ela não era apenas parte do ritual, ela era o ponto central que permitiria completar o ciclo interrompido décadas antes. Ao observar a concentração dela, Mauro sentiu uma mistura de orgulho e apreensão, consciente de que aquilo poderia transformar não só a vida dela, mas toda a cidade de Congonhas. De repente, um som profundo ecoou da mata ao redor, algo semelhante a um tambor distante, mas que parecia atravessar o tempo. Lina abriu os olhos, sentindo a vibração percorrer o chão e reverberar dentro dela. A luz no centro da clareira começou a girar mais rápido, formando padrões complexos e quase hipnóticos. Mauro reconheceu o sinal. A energia estava respondendo à presença de Lina, aceitando a força dela para completar o elo que fora iniciado em 1984. Era um momento de tensão absoluta, onde cada segundo contava. Lina respirou fundo e fechou os olhos novamente, permitindo que a luz e o som se conectassem com seu corpo e espírito. Memórias e visões continuavam a atravessá-la, imagens de rituais, vozes antigas, faces que pareciam conhecê-la de algum modo.
Apesar da intensidade, ela sentiu uma clareza surgir. Estava pronta para compreender e assumir o papel que o destino lhe havia reservado. Cada visão, cada sensação, parecia agora encaixar-se em um padrão maior, revelando partes do mistério que até então lhe escapavam. Mauro colocou o amuleto no chão dentro do círculo, como um gesto de entrega e confiança. Ele explicou que aquele objeto não apenas concentrava a energia, mas também servia como âncora, conectando o passado ao presente. Lina sentiu o amuleto vibrar levemente sob a sua mão quando tocou nele, e uma sensação de pertencimento a atravessou. Era como se, naquele instante, todas as peças se alinhassem: passado, presente, energia e propósito. O vento aumentou sua intensidade, trazendo consigo folhas, pequenos galhos e poeira, como se a própria natureza estivesse celebrando o reencontro com a energia ancestral. Lina sentiu que o tempo parecia desacelerar ao seu redor. Cada segundo se estendia de forma quase infinita, permitindo que ela absorvesse cada detalhe da experiência. Mauro observava, atento, pronto para intervir se fosse necessário, mas também consciente de que qualquer interferência poderia quebrar o delicado equilíbrio do momento. Então, uma figura luminosa começou a se formar no centro do círculo, emergindo da luz pulsante. Lina abriu os olhos, surpresa, sentindo um misto de medo e fascínio. A forma não tinha contornos definidos, mas sua presença era poderosa, quase tangível. Mauro explicou que aquela entidade era a guardiã do ritual original, uma força que havia supervisionado o juramento de 1984 e que agora estava ali para validar o elo que Lina completaria. A visão da entidade trouxe à tona a dimensão real do que eles estavam enfrentando. Não era apenas um ritual interrompido, mas uma energia ancestral buscando equilíbrio. Lina sentiu uma onda de calor subir pelo corpo, e lágrimas começaram a escorrer pelo rosto. Ela compreendeu que não podia recuar, que precisava assumir seu papel de forma consciente e determinada. A entidade parecia responder às suas emoções, movendo-se lentamente ao redor do círculo e intensificando a luz conforme a coragem dela aumentava. Mauro, observando, percebeu que o vínculo entre eles, aquele laço improvável entre a jovem crente e o líder de Umbanda, estava se solidificando de maneira profunda e definitiva. A luz da entidade começou a se expandir, envolvendo a clareira inteira em uma aura brilhante, quase etérea. O chão parecia pulsar, como se a energia do local estivesse respirando junto com Lina. Ela sentiu que cada gesto seu, cada pensamento, tinha impacto direto na força que se manifestava. Mauro, segurando a respiração, percebeu que a jovem não apenas compreendia o poder que carregava, mas estava começando a dominá-lo, a se tornar parte ativa do ciclo que havia começado décadas antes. O momento parecia eterno, mas ao mesmo tempo cada segundo contava como uma eternidade. Lina ergueu as mãos, permitindo que a luz tocasse sua pele, e sentiu que a energia ancestral fluía dentro dela, preenchendo lacunas invisíveis deixadas pelo tempo. Mauro se aproximou, em um gesto silencioso de apoio, segurou sua mão. A sensação de conexão não era apenas espiritual, era profunda, transcendendo qualquer explicação racional. O ritual, interrompido tantos anos atrás, finalmente encontrava sua conclusão.